Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando direitinho. Como, devido às circunstâncias, nós estamos afastados do colégio pelo momento, eu resolvi gravar as aulas para que a gente consiga dar continuidade ao conteúdo. Eu escolhi para hoje, pessoal, um módulo da nossa frente, da frente 1, que é o módulo 9. Ele fala sobre fatoração. Na verdade, duas fatorações específicas, que é o fator comum e o agrupamento. Esse conteúdo ele está na página 15 da apostila de vocês, tudo bem, primeiro ano? Então vamos começar. A primeira fatoração é o fator comum, já diz o nome, fator comum. Nós precisamos identificar o que tem em comum em todos os termos da expressão algébrica. O primeiro exemplo é bem simples, ax mais by. Então, eu preciso identificar o que todos os termos, no caso os dois, têm em comum aqui, que é o x. Então, eu vou pegar esse x, que é o termo em comum, e vou colocar à frente, que nós chamamos de colocar em evidência. E vou abrir um parênteses. Dentro desse parênteses, nós vamos colocar o que sobra, o que não é comum em cada termo. Então, eu tenho o AX e eu já coloquei o X lá fora. Então, sobra quem? O A. Mas, do termo BX, eu já tirei o X que está aqui. Então, sobra o B. Pronto. Finalizado o fator comum. Tem um jeito bem legal para você saber se você acertou a fatoração. Como que é? Só observar dentro do parênteses se tem alguma coisa em comum ainda. Caso tenha alguma coisa em comum, significa que você não encontrou o termo correto em evidência. Nesse caso, dá uma olhadinha. A mais B, eles não têm mais nada em comum. Então, eu sei que eu finalizei a fatoração, tá? Um outro exemplo é esse daqui. 4x menos 6xy. Neste caso, nós temos dois números. Então, antes de verificar as letras em comum, eu preciso verificar se eles têm algum divisor em comum. Ou seja, se dá para dividir tanto 4 quanto 6 pelo mesmo número. Nesse caso aqui, eu consigo dividir tanto 4 como 6 por 2. Então, eu coloco o 2 também em evidência, que é um divisor em comum. Após isso, eu verifico as letras. Aqui tem x e aqui xy. Então, x em evidência. Agora, dentro do parênteses. Para colocar aqui dentro, com os números, você vai efetuar a divisão, tá bom? Então, 4 dividido por 2, 2. X tira x, desaparece. Fica só o 2. Menos 6 dividido por 2, 3. XY, coloquei em evidência o x, sobrou apenas o y. Tudo bem? Eu vou colocar aqui um outro exemplo de fatoração, do fator comum, para que não tenha nenhuma dúvida na hora de resolver os exercícios. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x ao cubo. O que acontece nesse caso? O termo em comum, a parte comum da expressão, é o x. Porém, o que acontece? Se vocês observarem, nós temos expoentes aqui, 2 e 3. Que expoente a gente coloca? Sempre o menor, tá? Por quê? Esse x ao quadrado, ele mostra para você que você tem 2x ali se multiplicando, x vezes x. E o x ao cubo, eu tenho 3. Então, quantos eu consigo tirar? Quantos comuns a gente consegue extrair, colocar fora do parênteses? 2. Então, você sempre pega o menor expoente. Então, no caso, x ao quadrado. Aí, mais uma questão. Eu tenho x ao quadrado e eu coloquei esse x ao quadrado em evidência. Então, não sobrou nada. E aí vem uma parte que muita gente erra. Como não sobrou nada, a pessoa não coloca nada, ou coloca 0. E aí tá errado. Por quê? Nós estamos fazendo uma divisão. Quando eu divido um número por ele mesmo,
o resultado dá 1 e nunca 0, ou o resultado não desaparece. Então, você tem que tomar esse cuidado. Você precisa colocar, sempre que todos os termos sumirem, vamos dizer assim, você coloca 1 como resultado e não 0. Por quê? Quando você termina o fator comum, gera uma multiplicação do termo em evidência com o parênteses. Para você voltar para a expressão original, é só você multiplicar, efetuar a distributiva. Então, se você sumir com o termo, como que você volta nele depois? Não dá. Então, sempre que você colocar o termo todo em evidência, dentro do parênteses você coloca 1 e não 0, tudo bem? Aí, continuando. 2, não tem nenhum número para dividir, mantenho 2 lá dentro. X ao cubo, eu tirei x ao quadrado. Então, eu tinha 3x se multiplicando e eu tirei 2, sobrou 1. Então, esse x continua lá dentro. Você pode colocar x a primeira ou você pode deixar sem nada, porque quando a letra não tem expoente, nós entendemos que esse expoente é 1. Tudo bem? Essa é a fatoração por fator comum, pessoal. Eu vou falar agora com vocês sobre a fatoração por agrupamento, tá bom? A fatoração por agrupamento, se você observar, aqui são 4 termos, tá? Sempre o mínimo é 4. E observando a expressão, você tem pares que têm fatores em comum. Então, por exemplo, AX tem algo em comum com BX, o AX com o AY, o BX com o BY, são os termos em comum. Só que nunca os 4 termos têm algo em comum. Então, como que você vai resolver? Você vai escolher um par de termos, 2, pode ser outra ordem, tá? No caso aqui eu escolhi o AX e o BX. E você vai efetuar fator comum, ou seja, o que esses 2 termos têm em comum? O x. Então, eu coloco o x em evidência. AX, tiro o x, fica o A. Mais BX, tiro o x, fica o B. Dos termos que sobraram, você vai fazer a mesma coisa, o fator comum entre eles. Então, nos outros 2, nós temos o y em comum. AY, tiro o Y, fica A. BY, tiro o Y, fica B. Observem que o parênteses ficou igual nos 2 termos. E é exatamente isso que a gente está buscando. Se eles ficarem diferentes, a gente não consegue continuar. Por quê? Nós vamos fazer um terceiro e último fator comum. Só que o termo em comum agora, o termo em evidência, será esse parênteses. Então, nós colocamos o parênteses à frente e criamos um segundo parênteses com o que sobrou, o que estava de fora. Então, x mais y. E aí, terminou. Tudo bem? O próximo, também. Vamos encontrar, então, 2 fatores, 2 termos que tenham algo em comum. Você pode escolher. Nós temos aqui 2x com 4xy que tem algo em comum. Nós temos o 2x com 10yz que tem a divisão por 2 em comum. Você pode escolher o par que você quiser. Eu vou escolher os 2 primeiros. 2x mais 4xy. Como os 2 têm números, eu preciso verificar a divisibilidade primeiro. Então, ambos conseguimos dividir por 2. Coloco, então, o 2 em evidência. 2x. Além do 2, nós temos o x também, né? Já estava esquecendo. O x em evidência. Então, 2x em evidência. Olha aquela regrinha do fator comum que eu falei. 2x dividido por 2x. É o termo exatamente igual. Então, eu tirei tudo, eu coloquei tudo em evidência. Como que fica lá dentro? 1. Mais 4xy dividido por 2x.
Então, 4 dividido por 2 dá 2. X e Y. Tira o X, apenas Y. Dos outros dois termos, 5z mais 10zy, mesma coisa. Consigo colocar, dividir por 5 e o z em comum. Então, 5z será o nosso fator comum. 5z dividido pelo próprio 5z, é o termo completo. Não pode desaparecer. Colocamos 1. Mais 10 dividido por 5, 2. zy dividido por z, y. Tá aí, dá uma olhadinha. Parênteses e iguais. Então, colocamos ele em evidência, 1 mais 2y, e criamos um novo com os termos que sobraram, que é o 2x mais o 5z. Tudo bem? Galera, esse é o conteúdo desse módulo, apenas fator comum e agrupamento. Espero que vocês consigam resolver todos os exercícios que eu vou solicitar, tá? Quero que vocês façam, agora que já sabem o conteúdo, todos os exercícios da página 16, que são exercícios referentes a esse conteúdo, tudo bem? Provavelmente eu vou marcar com vocês um dia para que ao vivo nós possamos tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Espero que todos estejam bem, que tenham gostado da aula. Logo, logo estaremos juntos novamente. Beijos, estou com saudade de todos vocês. Tchau, tchau!